E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta sexta-feira, para a gente falar um pouquinho mais sobre o Santos e confirmar aquilo que está todo mundo sabendo. O Neymar vai mesmo jogar domingo contra o Atlético em Belo Horizonte. 4 horas da tarde, esse jogo vai passar no Premiere, tá bom? Não é o jogo da TV aberta, não é o jogo da Globo, não é o jogo da Record também. Vai passar só no Premiere, tá? Vamos falar sobre o Neymar, o Frias que já está no bidou, como as pessoas dizem, está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Vamos falar do time, ele mudou o sistema da equipe, tá? Vamos discutir isso aí também. As ausências, vamos comentar também, árbitro do jogo, a situação do Atlético, enfim, tem muito assunto para a gente falar nesse vídeo e eu espero que vocês curtam, tá bom? Mas antes, vocês sabem, né? Se inscreveu no canal? Ainda não? Por que não? Se inscreve no canal. Se inscrever, assistir o vídeo, dê um like. Ative o sininho, porque é importante, porque toda vez que eu soltar um vídeo, você vai ouvir o sininho e vai, opa, o Sr. Mano soltou um vídeo. E hypa esse vídeo, porque quanto mais o vídeo for hypado, melhor é a visibilidade dele no YouTube. Tá bom, gente? Pessoal, é o seguinte, Neymar, então, está confirmadíssimo. Confirmadíssimo, tá? Vai jogar, não tem problema nenhum. E engraçado que hoje eu estava vendo uma entrevista do Bright White, o atacante dinamarquês do Grêmio, ele falando que também não gosta de jogar no sintético, não quer saber de jogar no sintético. Impressionante, as pessoas, eu não entendo como é que algumas pessoas defendem o campo sintético, entendeu? O campo de plástico. Claro, o torcedor do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Mineiro, vão defender o Atlético Paranaense, vão defender, porque é o campo deles, entendeu? Mas, sabe, ninguém em sã consciência, ninguém tem condições de achar que o gramado de plástico é igual ou melhor do que o gramado de natural. E até o Bright White fala um negócio importante nessa entrevista hoje. O Brasil é um país tropical, que eu sempre digo isso. Não faz sentido ter gramado de plástico. Ele fala assim, lá na Dinamarca, no campeonato dinamarquês, como o inverno lá é rigoroso, há campos sintéticos. Mas aqui no Brasil não faz sentido. E ele fala, é outro jogo, muda tudo. É muito complicado. E ele disse, o risco de lesão é grande. Tomara que nada aconteça com o Neymar. Tomara que nada aconteça com ele. De qualquer maneira, ele está confirmadíssimo. Passou quarta, quinta e hoje sexta, treinando normalmente. Participou de todos os treinos táticos. Por conta disso, ele vai jogar, né? Só faltava agora, ele chegava assim, legal, não vou. Não, lógico que não vai fazer isso, óbvio que não. Mas ele está confirmado e o Santos, na minha opinião, pelo que eu vi, pelo que eu apurei dos jogadores que estão trabalhando com ele, na grande parte do tempo no time de cima, eu acho que o Santos vai jogar no 4-1-3-2. 4-1-3-2. Vou falar sobre isso, mas vou até mostrar o campinho para vocês. Quero dizer também que o Frias bidou, o argentino, Adonis Frias. Por conta disso, ele vai ser o titular e não o Zé Ivaldo. Tá bom? Alex Duarte chegou já nessa manhã dessa sexta-feira, já fez os exames, tal, tá tudo ok. E deve treinar amanhã, mas ainda não está no bid. Consequentemente, não tem condições de jogar essa partida. Vai atuar contra o São Paulo. Quer dizer, vai atuar, depende do técnico, né? Mas ele vai estar à disposição do Vojvoda no jogo contra o São Paulo, tá bom? Gente, dá uma olhada no campinho aí para vocês verem como é que eu acho, com base no que eu apurei, que o Santos deve jogar contra o Atlético. Lembrando que amanhã tem mais um treino. De repente pode mudar, porque o Vojvoda é inquieto. É que nem o Sampaoli. Os argentinos são assim, né? Os técnicos, estudiosos, inquietos, eles buscam o tempo inteiro a perfeição, tá? O Gilberto Gil dizia, né, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro, tá? Brincando, quer dizer, a perfeição não existe, entendeu? É uma meta que... Mas eles não se contentam com pouca coisa, estudam o tempo todo. Dá uma olhadinha no campinho. Olha aí, eu acho que o Santos vai jogar assim, 4-1-3-2. Brasão, Mike na direita, Frias de zagueiro pelo lado direito, Luan Pérez, o zagueiro, pelo lado esquerdo, e o Escobar como lateral esquerdo. Na frente deles, o Schmidt. Por quê? Porque o Schmidt, dependendo da situação, ele pode voltar e fazer aquela trinca de zagueiros. Ele ficaria centralizado, o Luan Pérez do lado esquerdo e o Frias pelo lado direito. O
E aí, a linha de 3 à frente do Schmidt, só para deixar claro, gente, embora o Guilherme seja um atacante de beirada, o Zé Rafael não é. Isso não significa que o Zé Rafael vai jogar de ponta direita, por exemplo. Não, ele vai jogar nessa linha de três, todos campistas, mas não vou dizer volante, porque no caso aí não é. Seria Zé Rafael pelo lado direito, o Vitor Hugo mais centralizado e o Guilherme lá do lado esquerdo. E lá na frente, Neymar e Lautaro. É desse jeito que eu vejo o Santos. Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez, Escobar, Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo e Guilherme, Lautaro e Neymar. Porque se você fizer o Santos numa outra formação, no 4-3-1-2, você fazendo os três jogadores do meio campo, Schmidt, Vitor Hugo e Zé Rafael, deixando o Neymar centralizado e subindo o Guilherme para frente para jogar junto com o Lautaro, o Guilherme vai ter um desgaste muito grande. Se bem que nem tanto, vai. Mas o problema todo é a posição do Neymar. Porque o Neymar não ficaria nesse círculo onde vocês estão vendo aí o Vitor Hugo. Tá? Ele ficaria aí nessa disposição do 4-3-1-2. Mas sem a bola, ele não vai ter a combatividade que, por exemplo, o Vitor Hugo tem. Como o jogo é fora, eu acho que o Santos vai jogar desse jeito, no 4-1-3-2. Mas há a possibilidade, claro, de jogar no 4-3-1-2. Repito, no 4-3-1-2 ficaria os três volantes, Schmidt, Vitor Hugo pelo lado direito e o Zé Rafael pelo lado esquerdo, o Neymar centralizado e na frente Guilherme e Lautaro. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas vamos esperar pelo treino de amanhã para a gente ver exatamente como é que o Vojvoda vai montar o time, tá bom? Outra coisa, pessoal, ausências no Santos. Bom tempo, tá com uma lesão no adutor da coxa, segundo o Dr. Zogardi, não é nada importante, e ele vai ficar alguns jogos de fora, provavelmente não joga esse mês, tá? Nós estamos aí no dia 12 de setembro, ele deve voltar pro mês de outubro, tá? Ainda bem que o Santos hoje tem o Vitor Hugo, que pode fazer essa função. Aliás, gente, vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que com a chegada do Vitor Hugo, o Bom Tempo vai perder muito espaço no Santos. Vai perder muito espaço no Santos. Acho. Vamos esperar. Não sou dono da verdade. É apenas uma impressão, um feeling meu. Tá? E o Arão continua de fora. O Dr. Zogardi deu também uma entrevista para a TV Santos nessa sexta-feira e falou exatamente aquilo que eu apurei com uma pessoa dentro do Santos. O Arão tá ok, gente. O problema dele tá aqui, ó. Como ele não tem lesão muscular, lesão séria na carreira, ele não sabe administrar a dor. Porque todo mundo fala, o atleta convive com a dor. Não deve ser o caso do Arão. Porque ele tem uma dor na panturrilha, que é um local sensível, importante para o jogador de futebol, mas ele não consegue administrar isso. Ele é sensível à dor. Tem gente que é mais e tem gente que é menos sensível à dor. O Arão, ao que tudo indica, ele é muito sensível. O departamento médico já liberou, ele treinou no campo hoje, vai treinar no campo amanhã também, e na semana que vem, muito provavelmente na terça-feira, ele já vai treinar com bola, porque o Santos joga no domingo, viaja, chega, segunda deve ser folga, terça-feira deve treinar, entendeu? Deve treinar, porque no outro domingo tem o jogo contra o São Paulo. Então, essa semana, como eu falei no vídeo de ontem, é uma semana decisiva para o Arão. O que eu apurei, torna a dizer hoje aqui. Se ele não trabalhar com bola na semana que vem, eu acho que a batata dele vai assar e os caras vão procurar o Arão para tentar rescindir esse contrato. Pelo que eu apurei, isso pode acontecer. A expectativa é muito grande para que na semana que vem ele volte a treinar com bola. Se não treinar, eu acho que ele, vaza, tá bom? Gente, em relação ao Atlético, o Atlético ele vem de 4 derrotas seguidas, hein? 4 derrotas seguidas. Não é que é 4 jogos sem vencer, um empate, 3, não. 4 derrotas seguidas. 4, tá? O Atlético, nesse período, não marcou nenhum gol, e sofreu 7. Nossa Senhora, é um cenário perfeito para o Santos reabilitar um time, porque o Santos não pode ver um Lázaro pela frente, ele ressuscita, não pode, entendeu? Eu estou muito temeroso em relação a isso, porque o Santos adora não tirar proveito de times que estão em situação ruim. Aliás, o Atlético não vai poder contar com o Júnior Alonso, que é o zagueiro dele. O Júnior Alonso não vai jogar. E dos últimos 10 gols que o Atlético sofreu, eu estava vendo uma matéria no GE, 5 de bola parada.
tudo jogo aéreo. Ou seja, o time tem muita dificuldade desse tipo de fundamento. E não vai contar com o Júnior Alonso. Não vai contar com ele. É um problema a mais para o Sampaoli resolver para essa partida. Então a gente, por falar do Sampaoli, teremos aí o duelo. Duelo não, né? O Sampaoli vai reencontrar o Santos, que quase o contratou e acabou não dando certo. E essa é a situação, entendeu? Queria falar para vocês da classificação do campeonato. Deixa eu ver se eu abro ela aqui, a classificação. Deixa eu ver aqui, gente. Série A. Abri a classificação para vocês. Eu tinha aberto a classificação, mas eu acabei fechando. Eu acabei fechando a Brasileiro 2025. Acabei fechando a classificação. Vamos abrir de novo. O computador está aqui para isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha, o Atlético não está numa situação legal. O Atlético tem 24 pontos em 20 jogos, hein? Em 20 jogos. O Santos tem 22 em 21. O aproveitamento do Atlético é de 40%. O do Santos é de 34%. Se o Santos ganhar esse jogo, ele passa o Atlético em 1 ponto. Ele vai a 25 e segura o Atlético com 24. A situação do Atlético não é nada legal, porque o Atlético está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O Santos só não está na zona do rebaixamento porque no saldo de gols, o saldo de gols do Santos é menos ruim do que o do Vitória. Perdão, o Santos tem 6 vitórias. 6 vitórias e o Vitória só tem 4, tá? Por isso o Santos está fora da zona de rebaixamento, mas na pontuação o Santos tem os mesmos 22 pontos do Vitória e o Atlético tem 24, tá? Então, teoricamente, não é um jogo tão complicado, mas o Santos é um time tão irregular, tão ruim, tão inconfiável como é o Atlético. O Atlético lá do outro lado deve estar falando a mesma coisa. Bom, gente, tá na hora de ganhar. Vamos jogar contra o Santos. Eles devem estar falando a mesma coisa. Ah, a gente vem de 4 derrotas seguidas, 7 gols sofridos, nenhum gol marcado. Mas vamos jogar com o Santos, em casa, no plástico. É a chance de ganhar. E ganhar bem. Os caras devem estar pensando em já ir lá. Eu tô com muito medo, gente. Eu tô com muito medo, porque esse é o tipo de jogo que o Santos adora aprontar. Não no bom sentido, no mau sentido. Gente, o árbitro do jogo vai ser o carioca Bruno Arleu Araújo. Bruno Arleu Araújo, tá? Ele apitou a derrota para o Santos em Porto Alegre contra o Grêmio. Não me lembro de nada demais lá. Mas é do nível da arbitragem brasileira, ou seja, ruim. Agora, o preocupante é o cara do VAR, hein? Wagner Hilley. Esse cara é ruim. Esse cara é ruim. É um perigo esse cara tá no VAR. Podemos ter coisa ruim nesse jogo. Tomara que não aconteça nada. Que o Bruno Arleu apite direito, que o Wagner Hilley não seja exigido no VAR, e que tudo transcorra bem, que o jogo seja decidido no campo. E que os jogadores colaborem. Colaborem. Isso é muito importante. Porque outro dia eu estava vendo uma entrevista depois do jogo, não lembro que jogo foi, o jogador falou assim, o árbitro não soube coibir a cera. Mas a cera só tem porque vocês, jogadores, fazem. Porque se vocês fossem éticos, corretos, não teria cera. Então vocês deveriam se reunir e falar o seguinte, gente, é duro estar um jogo de futebol. É duro. Então vamos colaborar? Não vamos fazer cera. Não vamos. Agora, a cera só tem porque vocês fazem. Agora vocês querem culpar o árbitro? Porque o árbitro não coibiu? Vocês bagunçam o jogo. Então tomara que domingo, lá na MRV Arena, os jogadores de Santos e Atlético colaborem para a arbitragem, que já é ruim a arbitragem brasileira. Vocês sabem disso. Ela é ruim. O jogador não ajuda também. Então é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? E se qualquer novidade eu volto aqui. Caso contrário, a gente se vê nesse sábado. Até mais.